Oi, pessoal, bom dia. A gente está aqui hoje com o Rodrigo, ele é representante da Asian Trails aqui com a gente, e ele vai falar hoje sobre a Tailândia, e também ele vai, além de explicar no geral o panorama como poder vender a Tailândia, conhecer o lugar, ele também vai dar um enfoque mais também na Festival das Lanternas, que, como a maioria sabe, né, é um evento muito popular e conhecido lá, mas muita gente às vezes não sabe como funciona e não como vender, tá? Então, Rodrigo, obrigado por participar hoje com a gente. Fique à vontade. Bom dia a todo mundo. Eu que agradeço o convite. Sempre gosto muito de falar de Tailândia. Vou compartilhar minha tela aqui. Aí eu já falo um pouquinho, me apresento, né, direito, para quem não me conhece. Deixa eu colocar minha apresentação. Bom, espero que todos estejam vendo minha tela. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, tá? Eu trabalho numa empresa que chama Guider. A Guider é uma empresa de representação de DMCs, tá? Que são os receptivos lá fora. E hoje a gente vai estar falando da Asian Trails, que vocês estão vendo aqui o logo da empresa, né? E Tailândia, né? Que é o assunto principal aqui do nosso treinamento. Vou falar bem rapidamente sobre a empresa, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho onde que eles trabalham e tudo mais. E aí depois o foco total na Tailândia. E aí, se vocês puderem deixar as perguntas para o final, aí eu prefiro, tá? Se vocês puderem ir anotando as perguntas e tudo mais, porque acho que fica um treinamento, o fluxo vai melhor no treinamento, né? Então, vamos tentar fazer dessa forma. Bom, gente, rapidamente sobre a Asian Trails, tá? A empresa tem 27 anos, então é uma empresa que já tem uma existência longa aí, né? São 28 escritórios, tá? Em 9 países da Ásia. Isso é uma coisa muito legal. Só na Tailândia, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, eles têm 5 escritórios, tá? Então, às vezes dá um problema numa praia, né? Se a gente tem escritório lá, agiliza muito mais a resolução do problema do que, às vezes, você tem um escritório somente em Bangkok, né? Então, esses países, né, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, China, Mianmar, Indonésia, Malásia, Singapura, são os países onde temos escritórios próprios, tá? Japão, Coreia do Sul, Butão e Filipinas, a gente trabalha com parceiros locais, tá? Trabalhamos tanto com serviços privados, quanto com os tours regulares, né, aqueles circuitos, né, com guia falando espanhol. Temos vários pacotes mais segmentados, né, então, para quem gosta de andar de moto, de bicicleta, gastronomia, voluntariado, lua de mel, luxo, a gente tem pacotes também montados para cada segmento de mercado. Temos tarifários online, tá, de reservas, telefone 24 horas, né, então isso é muito importante, telefone e WhatsApp 24 horas, né, então a gente trabalha para que não tenha problema, mas se tiver um problema, nós trabalhamos tanto com telefone quanto com WhatsApp 24 horas, tá? Bom, aqui só para vocês verem onde ficam nossos escritórios, né? Então, a gente está bem espalhado, né, por toda a Ásia, como eu falei para vocês. E agora vamos ao que interessa, vamos falar de Tailândia, vamos falar de Festival das Lanternas. Não sei se alguém aqui já foi para a Tailândia, né? Mas Tailândia é um dos países mais visitados do mundo, gente. Bangkok, que é a capital, é a cidade mais visitada do mundo, tá? Se eu não me engano, são 30 milhões de visitantes internacionais por ano, tá? A cidade mais visitada do mundo, tá? E tem várias atrações que eu vou mostrar aqui no mapinha para vocês, tá? Então, vocês estão cercada por alguns países ali, numa região que a gente chama de Sudeste Asiático, né? Ou Indochina, tá? Então, a gente tem o Mianmar aqui, Laos, Vietnã e Camboja, né, aqui para o lado direito, e no sul da Tailândia eles fazem fronteira com a Malásia, tá? Bangkok fica aqui bem no meio do país, tá? Depois, seguindo rumo ao norte, a gente tem uma parte mais de natureza, uma parte mais de templos, tá? De paisagens, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a Ayutthaya, que eu vou falar mais no detalhe para vocês, que foi a primeira capital do país, tá? Chiang Mai, né, que é a principal cidade do Festival das Lanternas, que depois eu vou comentar um pouco mais para vocês também. Chiang Rai, que fica aqui bem próximo da fronteira, né, com Myanmar,
e com Laos, tá? Tem gente que vai de avião e tem gente que vai de carro, tá, gente? De ônibus, né? A rota de ônibus, claro, demora mais, mas é muito bonita também, porque a gente vai ver alguns templos que, né, quem vai de avião, com certeza, acaba não vendo. E aqui para o sul, a gente tem as famosas praias da Tailândia, tá? Então, do lado esquerdo aqui, né, no que a gente chama de Mar de Andaman, a gente tem as mais famosas, né, que são Phuket, Krabi, tem a ilha de Koh Phi Phi também, que é super famosa, né? Do lado direito, aqui no Golfo da Tailândia, a gente tem Koh Phangan e Koh Samui, que são praias são ilhas, né, muito bonitas, mas não são tão visitadas pelos brasileiros, tá? Então, era mais para dar uma geral, mostrar no mapa onde estão as principais cidades, né, para vocês entenderem um pouco geograficamente, vamos dizer assim. Bom, capital, como eu falei para vocês, é Bangkok. A moeda é o baht, tá? Então, R$ 1 dá mais ou menos 6,12 bahts. A Tailândia é um país muito barato, gente, tá? Claro, tem coisas caras na Tailândia? Tem coisas caras. Mas, em geral, é um país muito barato, tá? É caro chegar lá. Mas, uma vez que você está lá, não é tão caro, tá? Fuso horário deles, 10 horas na frente do Brasil, tá? Várias companhias aéreas vão para lá, não temos voo direto do Brasil, né? Infelizmente, agora a gente está tendo que evitar a parte do Oriente Médio, né? Então, Emirates, Qatar, normalmente são as melhores companhias para chegar lá, e eu vou falar o porquê, tá? Essas três, eu diria, tá? Emirates, Qatar e Turkish, em tempos normais, por que eu considero elas a melhor forma de chegar na Tailândia? Porque elas chegam em várias cidades da Tailândia. Então, por exemplo, você pode entrar por Bangkok, sair por Chiang Mai, ou você pode entrar por Bangkok, sair por Phuket, tá? Então, você economiza um voo interno nessa brincadeira. Mas, claro, temos Ethiopian também, as companhias europeias, muitas voam para Bangkok, tá? Então, tem várias formas de chegar na Tailândia. Vacina de febre amarela é obrigatória, tá, gente? Lembrando que tem que tomar a vacina pelo menos 12 dias antes da viagem, tá? E também tem que ter o certificado internacional, senão nem embarca do Brasil, tá? Não precisa de visto até 90 dias de viagem, eletricidade 220 volts e a religião principal é o budismo. Aqui só para vocês verem os escritórios, né? Então a gente tem o escritório principal em Bangkok e aqui nas praias, tá? Nós temos 4 escritórios da Asian Trails, tá? Então em Koh Samui, em Krabi, em Phuket e em Khao Lak, tá? Então esses são os 5 escritórios da Asian Trails na Tailândia. Algumas curiosidades, gente. Eu sempre gosto de dar umas curiosidades do país, né, para vocês. É legal na hora da venda isso, né? Tem coisas que a gente fala, nossa, acontece isso na Tailândia, né? E dicas também até para os passageiros na hora que eles estão chegando e tudo mais, então acho que é legal. Depois dessa apresentação eu vou mandar para o pessoal da FRT e eles compartilham com vocês, tá? Bom, gente, muito importante. Eu falei para vocês da febre amarela, né? A gente, quando a gente viaja para alguns países, a gente fala, tem que ter a vacina, tal. Ninguém pede, né? Na Tailândia eles pedem, gente. Então é um país que assim, eles são muito chatos com a questão da febre amarela. Então, além de você ter que ter o certificado internacional, na hora que você chega, desceu do avião, tá? Às vezes as aeromoças vão dar esse papel no próprio avião, tem que preencher um formulário, tá? Sobre a vacina de febre amarela, tá? Se as aeromoças não derem, na hora que você sai do gate ali, né, do finger, você tem os formulários espalhados ali, é só pegar e preencher. Falem isso para os passageiros, porque na Tailândia a fila de imigração é muito longa, tá? Por quê? São 30 milhões de passageiros por ano, tá? Então é muita gente chegando todos os horários. Então, se o passageiro esquecer de preencher esse formulário, pegar a fila da imigração, na hora que ele chega no cara da imigração e não tiver o formulário, o cara vai mandar ele pegar a fila tudo de novo, tá? Então é muito importante que ele preencha esse formulário antes de entrar na fila, tá? Dinheiro, gente. O euro e o dólar são super bem aceitos na Tailândia, cartão de crédito também,
tá? Mas às vezes quer comprar um artesanato num mercado local, o pessoal vai preferir receber na moeda local. Então sempre é bom ter um pouco da moeda local, tá? Até nos restaurantes também, gente. Por quê? O restaurante vai te cobrar um câmbio que não é tão bom quanto de uma casa de câmbio. Então, recomendamos trocar um pouco na chegada, pode ser mesmo no aeroporto, tá? No aeroporto eles têm uma taxa boa, tá? Então, trocar um pouco só para ter um pouco de dinheiro na moeda local, tá? Cartões de crédito, como eu falei, super bem aceitos, né? A Tailândia é um país que vive do turismo. Filas de imigração grandes, que eu falei para vocês também. Pechincha, gente. Quando a gente está no mercado local, vale a pena pechinchar, tá? Não é um país árabe, né? Mas vale a pena pechinchar, nunca pagar o preço logo de cara, tá? Outra informação importante, gente. Na Tailândia, a gente faz muito voo interno, tá? Então, é sempre importante saber que lá nos voos internos, dependendo da companhia aérea, é permitido uma mala de 15 ou 20 quilos, tá? Então, as compras a gente sempre fala para fazer no final, para não ficar pagando excesso de bagagem em todos os voos, tá? Bom, país super seguro, gente, eles vivem do turismo, então eles cuidam muito bem do turismo, tá? Mesmo mulheres viajando sozinhas, público LGBT, tá? Super tranquilo viajar por lá. As comidas normalmente são apimentadas, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, ir com calma, tá? Gelo e água de torneira, gente, também tomar muito cuidado, ideal tomar só água de garrafa, tá? Às vezes escovar o dente também com água de garrafa. Conheço muita gente, até em hotéis de luxo, que já passou mal do estômago por conta da água ou do gelo, tá? Bom, são mais de 40 mil templos budistas, 1.430 ilhas, tá? Então, na parte de praia, é um paraíso mesmo. Bom, isso aqui é muito curioso, gente. O único país no Sudeste Asiático que nunca foi colonizado por europeus. E um dos 4 países do mundo que nunca foi colonizado, tá? E os gatos siameses, essa eu não sei se vocês sabiam, são nativos da Tailândia, porque o nome da Tailândia antigamente era Siam. Então, por isso, gatos siameses, tá? Mais algumas dicas, prometo não falar muitas mais, tá? Companhias aéreas para trechos internos que a gente indica, Bangkok Airways e a Thai Smile, tá? Porque essas companhias, elas não costumam cancelar muitos voos, tá? E também não tem aquela surpresa, sabe? Você entra no avião, aquela super low cost, tem que pagar para ir no banheiro, tem que pagar para mandar a bagagem, tem que pagar para não sei o quê. Não, essas já são mais tranquilas, tá? Asian Trails, se vocês precisarem, a gente fornece os voos também, tá? Mas é uma dica que eu dou para vocês. Aluguel de carro, gente, não recomendamos, tá? Primeiro que lá é mão inglesa, tá? Então já dirige do outro lado. E o trânsito é bem complicado, tá? Então a gente recomenda táxi, Uber, os transportes públicos, mas carro, aluguel de carro, nem pensar, tá? Bom, os táxis e os tuk-tuks lá, gente, não tem taxímetro. Então, a gente combina o preço na hora que a gente está entrando, tá? Então, a melhor coisa, pelo menos quando a gente está no hotel, é pedir para o concierge do hotel negociar para a gente, tá? Porque senão os caras vão enfiar a faca sabendo que a gente é turista. Então, a melhor opção acaba sendo o Uber mesmo, que o Uber é aquilo que aparece no aplicativo e não tem conversa. Melhor época para ir para a Tailândia, de novembro a fevereiro, tá? Essa é a alta temporada na Tailândia. O verão deles, que é o contrário do nosso, né? Julho, agosto, muito quente e úmido, tá? Então tem que prestar atenção principalmente na parte das praias, tá? Então, por exemplo, do lado esquerdo do mapa que eu mostrei para vocês, que é onde tem o mar de Andaman, as chuvas vão de julho a setembro, tá? Do lado direito, que é o Golfo da Tailândia, onde tem Koh Samui e Koh Phangan, de outubro a novembro, tá? Mas é meio que uma chuva de verão, tá, gente? Cai aquele pé d'água e logo passa, tá? Não sei se vocês sabem, os portugueses tiveram bastante influência na Tailândia, eles também estiveram por lá, tá? Então tem algumas sobremesas com gema de ovo,
algumas comidas com fios de ovos e algumas palavras similares também, tá? Então, sala, por exemplo, em tailandês, significa salão, tá? Então, algumas curiosidades aí. O preço, como eu falei para vocês, Tailândia é um país relativamente barato, tá? Então, o preço que a gente vai pagar num hotel 3 estrelas na Europa é o que a gente paga nos 5 estrelas na Tailândia. Então, lá dá para a gente ficar em hotel bom, tá? Bom, os passageiros que mais vão ao país, ou é passageiro em lua de mel, tá? Ou os que têm mais de 40 anos que já viajaram para vários lugares do mundo, tá? Normalmente, a Tailândia, pro brasileiro, acaba sendo o primeiro país da Ásia que os brasileiros visitam, tá? Claro que não é uma regra, mas a grande maioria dos brasileiros começa a Ásia pela Tailândia, tá? Bom, o rei é considerado um semideus, tá? Então, falar mal dele, dependendo para quem você falar mal dele, você pode ir preso, tá? E as gorjetas não são obrigatórias, mas são super bem-vindas, né? Tanto nos restaurantes, para os guias, quanto para os motoristas. Vamos falar do Festival das Lanternas, né? O grande tema do nosso treinamento de hoje, tá? Então, explicar muito bem para vocês, tá? Porque é um festival que está sendo muito vendido, gente, muito vendido, né? E uma informação importante para vocês, tá? A cada ano, esse festival é vendido com mais antecedência, tá? Então, há 2 anos atrás, por exemplo, 2024, desculpa, eu lembro que até junho, mais ou menos, a gente conseguia ainda fazer reserva para o Festival das Lanternas, tá? Ano passado, final de março, já não tinha mais nada, gente. Não tinha mais nada de ingresso, nada, tá? Esse ano eu já falo para vocês, a gente está no finalzinho assim, nem sei se ainda tem mais ingresso, tá? Então, assim, a cada ano tem que reservar com mais antecedência, principalmente grupo. Grupo, assim, terminou o Festival das Lanternas esse ano, já sai cotando o grupo do ano que vem, porque acaba com muita antecedência, tá? Então, o que é esse Festival das Lanternas? É um festival budista, tá, de renovação, que marca o fim da estação chuvosa deles, tá? E acontece no país todo, mas o mais forte é em Chiang Mai, que fica no norte do país, tá? Como ele é de acordo com o calendário lunar, as datas mudam todos os anos, tá? Então, esse ano vai ser 24 e 25 de novembro. Mas, normalmente, é em novembro, tá? Bom, existem alguns locais que são pagos, que é aquele mais famoso, né? Que vocês estão vendo a foto do lado esquerdo aqui, que eu vou falar bastante sobre isso, tá? Que é onde tem aqueles balões subindo e tudo mais. Esse que é o que precisa reservar com muita antecedência. E a parte que é gratuita, que é no meio da rua, porque é um festival dos tailandeses, né? Dos budistas, né? Então, no meio da rua, a gente também vai ver. Mas aquela parte mais instagramável mesmo é nos locais fechados, tá? Aqui vocês estão vendo, né? Normalmente, quando a gente vai num desses locais pagos, a gente recebe uma lanterna, que é esse balão, e a gente recebe os kratongs, que são esses barquinhos que a gente coloca uma vela nele, tá? Isso aí, gente, é para deixar a energia fluir, deixar as coisas ruins irem embora, né? E renovar com as coisas boas. Então, algumas informações importantes aqui, tá? Você fala assim, Rodrigo, como é que eu posso ir para o Festival das Lanternas? Tem várias opções, tá, gente? A gente pode fazer uma cotação privativa para o seu passageiro, tá? A gente tem tours regulares, aqueles circuitos, né? Então, hoje a gente tem 4 circuitos que fazem a Tailândia como um todo, que passam por Chiang Mai bem na época do festival, tá? Nesse tour regular, o ingresso não é incluído, tá? Mas vocês podem pedir à parte, tá? O que inclui no ingresso, tá? Traslados, mas o traslado não vai até o hotel do passageiro, tá? Ele busca num ponto específico e deixa depois num ponto específico também, tá? Inclui jantar, alguns shows típicos, a lanterna, que é aquele balão, e queimas de fogos no final, tá? Como é um festival budista, né, a gente tem que demonstrar respeito, todo mundo tem que ir com roupas que cubram os joelhos e os ombros, tá?
Aqui eu coloco mais ou menos os horários, né? Como é que funciona. Então, entre 1 e 3 da tarde, a gente pega o transfer, tá? É mais ou menos uma meia hora de Chiang Mai, onde a gente vai, tá? Meia hora, entre meia hora e 1 hora, por causa do trânsito, né? E a gente chega, né? Vai entrar, vai ver o show de dança, ver como eles fazem o artesanato, comprar um artesanato, né? Entre 5:30 da tarde e 7 horas é o jantar, né? Típico tailandês. E aí depois tem as orações, né? A preparação para soltar as lanternas. E entre 8 e 8:45 da noite a gente solta as lanternas, né? Que são os balões, e os fogos de artifício, tá? E a partir das 9 a gente começa a voltar para a cidade, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco como é que funciona. Aqui, gente, eu sei que ficou muito pequenininho, né? Mas só para vocês entenderem, hoje existem 6 tipos de ingressos para o Festival das Lanternas, tá? O que que muda, gente? Basicamente, tá? A distância que você vai estar de onde saem os fogos de artifício, por exemplo, se você vai sentar numa mesa, se você vai sentar num tapete no chão, tá? Então, são poucas diferenças. Se você vai ter um fura-fila na entrada, esse tipo de coisa, tá? Mas só para vocês entenderem que hoje existem esses 6 tipos de ingressos. Uma outra informação importante, gente. Como está sendo muito procurado o Festival das Lanternas, o que eles começaram a fazer agora? No Réveillon, eles também fazem um Festival das Lanternas, tá? Não é o verdadeiro, porque não é o festival budista mesmo, mas você vai poder fazer as mesmas coisas que você faz no Festival das Lanternas, tá? Uma curiosidade, quem mais vai no Festival das Lanternas? Brasileiro e chinês. O resto do mundo, gente, não está nem aí para o Festival das Lanternas, tá? Claro, vai ter um italiano, vai ter um alemão, vai ter um americano, claro. Mas quem que vai em massa? Chinês e brasileiro, tá? É aqui e na China que é moda aí para o Festival das Lanternas. Saindo um pouco do festival, né? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês me perguntam no final. Uma outra época que o brasileiro, né? E todo mundo está começando a ir para a Tailândia, o Ano Novo tailandês, tá? Então, esse ano vai ser de 13 a 15 de abril, tá? Também muda de acordo com o calendário lunar. É uma farra, gente. Todo mundo jogando água em todo mundo, tá? No meio das ruas. É meio que um carnaval deles, tá? Então, é quando começa a estação chuvosa, tá? E aí, por conta disso, esse festival de águas e todo mundo jogando água em todo mundo, tá? Então, uma época diferente, uma época interessante também para ir para a Tailândia. Uma última coisa que eu queria mostrar de eventos, né? Para quem gosta de música eletrônica, esse ano, pela primeira vez, vai ter o Tomorrowland na Tailândia, tá? Então, de 11 a 13 de dezembro, tá? Nós temos pacotes para o Tomorrowland. A única coisa é que a gente não está vendendo os ingressos, tá? Mas hotéis e traslados, a gente tem um pacotinho feito já para o Tomorrowland. Gente, agora eu vou falar um pouquinho das cidades principais da Tailândia, só para vocês entenderem as principais atrações e tudo mais, tá? Então, começando pela capital, Bangkok, que é conhecida como Cidade dos Anjos, tá? Normalmente a gente recomenda como primeiro destino, tá? E é por onde normalmente o brasileiro chega mesmo, tá? Por quê, gente? Por alguns fatores, tá? Primeiro, a Tailândia, em geral, é muito quente e úmida. Então, para a gente já se aclimatar ao tempo, como Bangkok, normalmente a cidade a gente fica mais noites, por volta de 3 a 4 noites, por isso que a gente recomenda começar por lá. Outra coisa, gente, o cansaço da viagem. É uma viagem que vai demorar quase um dia para chegar em Bangkok, né? Outra coisa, o fuso horário, eles estão 10 horas na frente. Então, todos esses fatores, a gente recomenda começar por Bangkok para ir se aclimatando, tá? 3 regiões que eu recomendo ficarem em Bangkok, tá? Silon, depois eu vou mostrar no mapa para vocês, tá? Silon é legal para casais mais jovens, porque tem uma vida noturna muito legal, tá? Aqui eu coloco alguns hotéis que a gente recomenda. Região de Siam.
Xi'an é região de compra, gente. Então, vários shoppings, né? Para quem quiser fazer compras, é a região ideal. E o Riverside, né? Que é ali na beira do rio, e tem muitos hotéis, tá? Então, boa para casais em lua de mel, para grupos, né? Porque são hotéis bem grandes. E passageiros mais idosos também, eu coloco aqui alguns hotéis. Aqui um mapinha, tá? Para vocês se localizarem. Deixa eu só ver se vocês... Não sei se vocês veem o meu mouse, né? Mas se vocês estiverem vendo, melhor, tá? Primeiro, falar das regiões para vocês, né? Então, Xi'an, que eu falei para vocês que é a região dos shoppings, tá? Aqui no número 18. Silon, região da vida noturna, né? Para casais mais jovens, aqui no 17. E o Riverside, vocês estão vendo o rio aqui. Então, vários hotéis aqui na beira do rio, tá? Então, são as principais regiões para se hospedar. O que é mais famoso para a gente ver em Bangkok? Principal atração, gente, número 1 aqui, o Grand Palace. Vou mostrar para vocês as fotos, tá? É só para localizar aqui. Do lado do Grand Palace, o número 2, a gente tem o Templo do Buda Reclinado, que é muito famoso também, tá? Número 7, o Templo do Buda de Ouro, também normalmente a gente visita durante o City Tour. O bairro do Chinatown, também famoso, número 11 aqui, o maior bairro chinês do mundo, tá? E a última grande atração, tem várias outras, como vocês veem, mas a última grande atração, número 10, Khao San Road, né? A Rua dos Mochileiros, que é muito interessante também, vou mostrar para vocês, tá? E uma última coisa que eu queria mostrar no mapa para vocês, gente. Eu vou falar muito, no próximo slide, do Skytrain. O que é o Skytrain? É como se fosse um monorail, tá? E a principal linha, vocês estão vendo aqui as linhas, né, do Skytrain. Para os turistas, a principal linha é essa daqui, que vai de Xi'an até atravessar o rio aqui, tá? Por que ela é legal para o turista, gente? Primeiro, porque você não pega trânsito. Então, isso já é sensacional, tá? Segundo, por quê? Vamos supor que você está em Xi'an, está hospedado aqui, e num dia livre você queira pegar a vida noturna aqui em Silon. É só pegar o Skytrain. Ou não, sei lá, num dia livre você falou assim, nossa, eu fui lá no Grand Palace, no City Tour, mas foi muito rápido, eu quero visitar de novo, com mais tempo. Você pode pegar o Skytrain, desce nessa estação aqui, gente, Sapan Taksin, que é a estação mais famosa do Skytrain. Daqui tem barcos públicos que vão até a região aqui do Grand Palace, tá? Ou se não, por exemplo, alguém que está hospedado aqui no Riverside, quer fazer compras em Xi'an, mesma coisa. Pode pegar um barco público que vai parar na frente do seu hotel, ou dependendo do hotel, tem barco que traz até aqui na estação, depois pega o trem e vai fazer compras em Xi'an, tá? Então, uma ótima opção de transporte público e fácil e que não pega trânsito. Bom, continuando aqui, shoppings bons na região de Xi'an. Xi'an Paragon e Xi'an Center, tá? E o Icon Xi'an, que são shoppings mais modernos, com lojas mais famosas. E para quem gostar de comprar uma coisa falsa, né? Um óculos falsificado, uma bolsa falsificada, uma roupa falsificada, tem esse shopping MBK, que é super famoso também. Tá? Lá também vende souvenir, artesanato, eletrônico, cosmético, tá? Os eletrônicos e os cosméticos são verdadeiros, tá, gente? Mas as roupas, óculos e bolsas são falsificados, o brasileiro adora ir lá, tá? Então, alguns shoppings que a gente recomenda aqui. Skytrain já falei da estação Sapan Taksin. Uma outra coisa legal dessa estação, eles têm um shuttle gratuito para um shopping que é muito legal, que chama Asiatic Riverfront, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vocês descendo nessa estação, eles têm um shuttle gratuito para esse shopping, tá? Comida de rua, gente, muito boa na Tailândia. Eu diria para vocês que 90% dos tailandeses comem na rua, tá? Só que tem, de novo, tomar cuidado com a comida, muito apimentada, muito condimentada, então tem que ir de boa, tá? Essa senhora é a tal da Han Jai-Fai, tá? Ela é uma das poucas pessoas no mundo que tem uma barraca de rua com estrela Michelin.
tá? Então, são filas enormes para comer lá, tá? Então, tem que chegar com bastante antecedência. Algumas comidas imperdíveis aqui, né? Pad Thai, Pineapple Rice, Green Curry, Mango Rice. Alguns pratos aqui, de acordo com a lista da CNN Travel, que são os melhores do mundo, tá? Então, alguns pratos tailandeses que eles consideram entre os melhores do mundo, tá? O Palácio Real, gente, a grande atração, é muito bonito, como vocês estão vendo aqui, muito grande também, tá? Construído em 1782, o rei morou lá até 1946, hoje o rei não mora mais, tá? Mora num outro palácio. Para visitar, gente, tem que estar com ombros e pernas cobertas também. Por quê? Tem um templo aqui, que é esse templo aqui, que eu já vou falar para vocês o que é. Para entrar nesse templo, tem que estar com pernas e ombros cobertos, senão não entra, tá? Isso aqui, gente, que eu vou falar para vocês, esse golpe, é só quando o turista resolve sozinho no Palácio Real, tá? O que acontece? Normalmente a gente vai com city tour, com guia, então não tem problema nenhum. Mas o palácio é muito grande, ele tem várias entradas, tá? Se o passageiro, de repente, resolver ir por conta num dia livre, o que acontece? Só tem uma entrada que é aberta, as outras ficam todas fechadas. E nessas outras entradas, ficam os motoristas de tuk-tuk, né? Que eu não sei se todo mundo sabe o que é o tuk-tuk, eu vou mostrar para vocês também, falando, hoje o palácio está fechado, porque é aniversário do rei, sei lá, vão inventar uma desculpa. Mas se você quiser, eu posso te levar para dar uma volta aí pela cidade, visitar uns outros templos. Então, assim, ele vai te levar mesmo, não é problema nenhum. Só que é mentira que o palácio está fechado. O palácio não fecha nunca, tá? Então, tem que procurar qual que é a entrada certa, tá? Então, isso é um golpe que eles dão por lá, mas quando o passageiro está sem o guia. Aqui mais algumas fotos, né? O palácio é muito bonito. Aqui tem uma réplica de Angkor Wat, né? Que é aquele templo famoso que tem no Camboja, tá? Então, um palácio muito bonito mesmo, gente. E ali dentro temos o templo do Buda de Esmeralda, que eu falei para vocês no começo, né? Aqui dentro, essa estátua aqui, dizem que é a estátua de Buda mais antiga da Tailândia, e o objeto mais sagrado do país, tá? Na verdade, ele não é de esmeralda, é sim de jade verde, tá? Mas para entrar lá, ombros e joelhos cobertos, tá? Saindo ali do Grand Palace, do lado nós temos o templo do Buda reclinado, que é o Wat Po, tá? Wat em tailandês significa templo, tá? Então esse é muito famoso, né? Os brasileiros adoram ir aqui. Então 46 metros de comprimento por 15 de altura, tá? E ele representa o último momento de iluminação do Buda, né? Antes dele morrer com 80 anos, né? O primeiro Buda, né? E aqui nesse templo surgiu a famosa massagem tailandesa, tá? Então, até hoje, tem uma escola nesse templo, né, de massagem tailandesa, e os estudantes ficam ali para fazer massagem nos turistas, né? Claro que é pago, mas é muito mais barato do que em outros lugares. Outra atração de Bangkok, Wat Trai Mit, o Templo do Buda de Ouro. Lembra que eu falei que o Wat em tailandês é templo, né? Então, vocês estão vendo aqui, maior estátua de ouro maciço do mundo. Não só de um Buda, a maior estátua de ouro em geral, tá? 3 metros de altura e 5 toneladas e meia de ouro. Tuk-tuk, gente, né? Quem não conhece o tuk-tuk, né? Hoje não é só na Tailândia, tem em vários países, né? Um passeio de tuk-tuk, tá? A gente não recomenda muito, tá? A não ser que for uma volta rápida. Por quê? Primeiro, não é muito seguro, né, gente? Vocês estão vendo que não tem muita segurança aqui. Se um carro, um caminhão bater, já era, né? Não tem taxímetro, né? Então o cara vai tentar jogar o preço lá em cima. E um outro problema, se você resolve fazer um city tour num tuk-tuk, eles vão fazer o city tour, beleza. Só que no meio, no intervalo entre os templos e tudo mais, eles vão te levar para algumas lojas. Mesmo que você fale, não quero comprar nada, não sei o quê, eles levam nas lojas, tá? Não tem jeito, porque eles ganham vale combustível do dono das lojas, tá? Então, tuk-tuk, gente, a gente recomenda assim, vai, sei lá,
andar um quarteirão. Aí legal, para tirar fotos e tudo mais, tá? Mas fora isso, não recomendamos muito. Chinatown, uma das maiores do mundo, né? Então nem parece que a gente está na Tailândia, parece que a gente está na China, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, comidas típicas chinesas, muitas luzes, muito movimento, tá? Então vale a pena, principalmente à noite. E a Khao San Road, que eu falei para vocês, onde tem muitos albergues, né? Então, os mochileiros todos ficam nessa área, e aí tem muita balada, muito bar, né? Muita prostituição também, né? Compras de coisas falsificadas também tem muito por aqui. E para quem quiser comer um insetozinho, é o lugar, tá, gente? Vocês estão vendo aqui na foto, né? Temos grilos, gafanhotos, aranhas, escorpiões, bicho da seda, tudo fritinho para quem quiser comer, tá? Então aqui é o lugar. Rooftop, gente. Não sei se vocês já ouviram falar dos rooftops de Bangkok, tá? Eu falei no começo da apresentação que a Tailândia era um país barato, mas tem algumas coisas caras. Os rooftops são algumas dessas coisas caras, tá, gente? São vários prédios muito altos em Bangkok, né? E esses dois são os mais famosos, tá? Então, do lado esquerdo é o Vertigo, tá? Que é o mais elegante e o segundo mais alto da cidade, tá? Então, fica no 61º andar. E o do lado direito, o mais alto e o mais famoso, que é o Siroco, tá? Porque apareceu naquele filme Se Beber Não Case, tá? Então, precisa fazer reserva antecipada para jantar, tá, gente? E bem antecipada, não dá para chegar uma semana antes, não. Tem que reservar uns 2, 3 meses de antecedência, tá? E tem que estar bem vestido, tá, gente? Não pode ir de bermuda e camiseta regata, não. Tem que pelo menos uma calça jeans, uma camisa polo, né? Não dá para chegar lá sem estar bem vestido. Para quem não tem dinheiro de ir num rooftop, só para vocês terem uma ideia, um jantar num rooftop, gente, vai mais ou menos uns $150 por pessoa, tá? De 100 a $150 por pessoa. Então, para quem não tiver dinheiro, né, pode fazer um river cruise à noite, né, que são cruzeiros de 2 horas pelo rio, com jantar incluso. Tem vários tipos de barcos, tá? Esse barco do lado esquerdo aqui é um barco que a gente chama de grande, né, o Grand Pearl. Esse é o que faz o tour para Ayutthaya também, depois eu vou explicar para vocês, tá? Temos barcos menores, como o Horizon, do Hotel Shangri-La, barcos tradicionais, como esse da foto aqui, que é o Saffron, do Hotel Banyan Tree, tá? Esses barcos menores, tradicionais, a gente indica mais para uma lua de mel, para um passageiro que tenha mais dinheiro, porque ele é mais exclusivo, tá? O shopping que eu falei para vocês, que tem o shuttle gratuito daquela estação Sapan Taksin, né? Então ele fica na beira do rio, tá? Tem roda gigante, muita loja, muito restaurante, massagem tailandesa para quem quiser fazer, e aqueles famosos peixinhos que comem a pele morta dos nossos pés, né? Então, como podem ver aqui, tem muita atração nesse shopping e é um shopping muito bonito. Bom, gente, de Bangkok, normalmente a gente faz o city tour num dia e normalmente no dia seguinte a gente tem algumas opções de tours saindo de Bangkok, tá? Esses 2 tours que eu vou falar para vocês são os mais famosos. Então, primeiro, o mercado flutuante, tá? Super famoso, tá? Dá para fazer um tour de meio-dia ou de dia inteiro, mas o de meio-dia está mais do que suficiente, tá? Então, esse mercado, existem vários no país, mas esse é o mais famoso, tá? Fica a 110 quilômetros de Bangkok, tá? No caminho, a gente para no mercado do trem. Não sei se vocês já viram o mercado do trem de Mae Klong, né? Quando o trem não está aqui, gente, fica todo mundo no meio dos trilhos, as mesas, as bancadas, tudo no meio do trilho. Eles sabem a hora que o trem vai vir, né? E começam a tirar tudo em segundos, assim, né? Tem uma super atração, o trem passa do lado das pessoas, de tudo aqui, tá? Então é muito interessante. E depois a gente vai no mercado flutuante, né? Então a gente vai nos barquinhos como esse, né? E é um mercado de verdade, gente. Os tailandeses compram as coisas, trocam as coisas,
Então tem muita fruta, verdura, eles vendem sorvete, souvenirs, tá? Então vale muito a pena conhecer esse mercado. E o outro passeio famoso que tem saindo de Bangkok é para visitar a Ayutthaya, que eu mostrei para vocês no mapa, no começo da apresentação também, tá? Fica a 80 quilômetros de Bangkok, tá? A primeira capital do país, fundada em 1350, patrimônio da humanidade, da Unesco, tá? Como vocês estão vendo aqui, muitos templos, muitas estátuas de Buda. Para quem gosta de história, né? Tem um tour que você vai de ônibus e volta naquele barco que eu mostrei para vocês, aquele barco grande, tá? Então a gente almoça no barco na volta, tá? Então aqui mais algumas coisas, né? Tem essa face de um Buda entalhada na raiz de uma árvore, né? Tem um Buda reclinado também. Então, para quem gosta, né, tanto de budismo quanto de história, vale a pena fazer esse passeio. Agora vamos para Chiang Mai, onde eu falei para vocês que é o principal local do Festival das Lanternas, tá? Conhecido como a Rosa do Norte. 3 noites a gente recomenda ficar em Chiang Mai, tá? Fica 1h15 de voo de Bangkok, tá? Hotéis muito bons, eu estou indicando alguns aqui para vocês. E é lá que a gente vai ver muito templo budista, os monges, né? O local onde a gente vai ver mais monges na Tailândia, os elefantes e também muita natureza. Então, começando com os monges, gente. Depois do rei, os monges são as figuras mais importantes na Tailândia, tá? Então, primeiro, né, as mulheres não podem sentar do lado de um monge, não podem encostar em um monge, tá? E quando a gente está na rua, se está vindo um grupo de monges, a gente tem que dar passagem para eles. Não podemos ficar na frente e dizer, deixa eu tirar uma foto, ou ficar fazendo uma selfie. Não, se eles estão andando, tem que deixar eles passarem, tá? Todos os meninos que são da religião budista, eles passam pelo menos um tempo da vida deles no mosteiro, tá? Pode ser uma semana, um mês, um ano, mas todos os meninos dessa religião têm que passar um tempo lá. E esse taque-bate, é o que vocês estão vendo aqui na foto, isso aqui é uma coisa do dia a dia, tá? Por quê? Os monges, eles só comem uma vez por dia, tá? Eles são vegetarianos, tá? Mais ou menos 5h30, 6 da manhã, tá? E eles saem pelas ruas e a população local dá comida para eles e os turistas, claro, também vão querer dar comida para eles, tá? Então, a hora que a gente dá a refeição para eles, eles fazem uma oração para a gente, tá? Então, essa é uma atração turística também muito famosa em Chiang Mai. Os elefantes, gente, também é uma super atração na Tailândia, né? Tem 2 tipos de campos de elefantes. Um que a gente recomenda e outro que a gente não recomenda, tá? A Asian Trails, ela se preocupa muito com essa questão dos animais, do bem-estar dos animais, tá? Então, os que a gente mais recomenda é o Patara Farm ou Elephant Nature Park. Por quê? Lá, gente, você vai caminhar com o elefante, vai dar comida para o elefante, vai dar banho nos elefantes, e é isso, tá? Nada daquele papo de andar em cima do elefante, assistir shows de elefantes. A gente não recomenda, mas vendemos os outros também, tá, gente? Por que que a gente vende, tá? Porque esses elefantes, gente, não tem como fechar o lugar onde eles estão e soltar eles na natureza. Eles não conseguem sobreviver mais na natureza, tá? Então, se ninguém visitar, eles não vão ter como sustentar esses elefantes também, tá? Então, assim, a gente não recomenda, mas continua vendendo, porque esses elefantes precisam de dinheiro para sobreviver, tá? Mas por que que é ruim, gente? A gente anda em cima dos elefantes, tá? Apesar do elefante ser um bicho muito grande, não é legal para eles, tá? Outra coisa, esses shows, para eles aprenderem a jogar bola, a fazer isso que eles estão fazendo na foto, eles apanharam muito, tá? Então, por isso que a gente não recomenda. Ainda vendemos, mas não recomendamos. Os templos, gente, muito famosos os templos de Chiang Mai, tá? A gente vai até cansar de tanto tempo que a gente vai ver. Então, esse do lado esquerdo é o Shed Luang, tá? Onde aquele Buda de esmeralda de Bangkok foi consagrado, tá? O do meio é o Prasing, onde tem uma imagem de Buda de 1.500 anos.
E o do lado direito é o Suandok, onde as cinzas da família real são enterradas. Tá? Outro templo famoso, Doi Suthep, ele já fica fora da cidade, tá? No alto de uma montanha, são 300 degraus para chegar até o templo. Night Bazaar, gente, é como se fosse uma Khao San Road, mas em Chiang Mai, tá? Então tem as comidas, os insetos que eu mostrei para vocês, as coisas falsificadas, as massagens, então tem tudo por aqui. Mulheres girafa, um passeio que a gente faz também. Não sei se vocês já ouviram falar das mulheres girafa, né? Na verdade, elas não são tailandesas, elas vêm fugidas de Myanmar, tá? Numa época que teve algum conflito por lá. Só que ninguém sabe por que elas usam essas argolas no pescoço, tá? Algumas pessoas diziam que era para se proteger do ataque de tigre, outras para ficarem mais bonitas, outras como punição, tá? Isso aqui, gente, não é uma argola de verdade, é como se fosse uma pulseira, tá? Então, isso abre e fecha, tá? Então, elas começam a colocar desde os 5 anos, né? E com o passar da idade, vai aumentando essas argolas que elas colocam, né? No pescoço, pode chegar até 10 quilos, tá? Mas é uma ilusão de ótica, não é o pescoço que sobe, tá? Na verdade, a clavícula é pressionada para baixo, tá? E também é uma coisa controversa, porque muita gente fala, não visita elas, porque é uma exploração, não sei o quê. Mas, na verdade, elas dependem dos turistas, tá? Então, todo esse artesanato que elas fazem, as fotos que elas tiram, elas ganham dinheiro para poder sobreviver. Shanghai, gente, uma outra cidade, prometo mais 10 minutos eu acabo, tá, gente? Shanghai é uma cidade do norte da Tailândia também, que fica bem na fronteira com Laos e Myanmar, tá? Eles chamam de Triângulo Dourado. 2 ou 3 noites a gente recomenda ficar por lá. De carro, são 3 horas e meia de Chiang Mai ou 1 hora e 20 de voo desde Bangkok, tá? Principais atrações, esse templo que é todo branco, que é muito bonito, tá? Museu do Ópio, lá era uma região que se plantava muita papoula, né? Que é o ingrediente do ópio, que é uma droga, tá? Mas hoje em dia não mais, tá? Muitas fazendas de chá, como vocês estão vendo na foto, tá? Então, muita natureza também, e alguns dos melhores hotéis da Tailândia ficam em Shanghai, tá? Aquela interação de elefantes que eu falei para vocês, gente, principalmente aquela que a gente recomenda, é uma coisa mais raiz, tá? Não tem luxo, né? Você vai entrar no rio para dar banho no elefante e tudo mais. Se é um passageiro mais VIP, que tem um pouco mais de frescura, a gente recomenda fazer em Shanghai, tá? Porque é uma experiência mais de luxo mesmo, eu vou mostrar para vocês, tá? E dizem que o Buda de Esmeralda de Bangkok foi encontrado nessa cidade. Então, como vocês estão vendo aqui, gente, esse hotel aqui, ele oferece essa experiência com os elefantes. Primeiro, você tem esses quartos bolha que você pode dormir muito perto dos elefantes, tá? E a estrutura toda aqui, mesmo para quem não está dormindo, é uma estrutura muito melhor, tá? Você não vai andar no meio do rio, no meio da lama. Aqui é uma estrutura muito melhor para a gente interagir com os elefantes. E essa é a foto da Tríplice Fronteira, né? Como a gente tem ali em Foz do Iguaçu, né? A gente também tem na Tailândia, tá? Que tem Myanmar de um lado, Laos do outro e a Tailândia aqui para baixo. Agora vamos falar das praias, gente. Para terminar o treinamento, vamos falar das famosas praias da Tailândia. São muito bonitas, gente, né? A gente, quando sai do Brasil, não vou em qualquer praia, porque o Brasil tem praias lindas. Mas a Tailândia, gente, as praias são lindíssimas também, tá? Por quê, gente? Porque é muito importante vocês ouvirem sobre Phuket, tá? É a maior ilha da Tailândia, tá? Muitos voos internacionais chegam em Phuket, tá? Emirates, Qatar, acredito que a Turkish também, tá? Fica 1 hora e 15 de voo de Bangkok. Só que o que é importante aqui, gente? Tem uma praia que é muito famosa, que é Patong, tá? A gente não recomenda se hospedar em Patong, porque a praia não tem nada demais. Mas a vida noturna, o bicho pega por lá, tá, gente? Então, assim, a gente recomenda ficar em outra praia. Aqui eu indico algumas, Maicao, Kata Beach, Karong Beach,
que aí as praias são muito bonitas, e à noite seguir para Patong para ver essa vida noturna, tá? Em Phuket, gente, também dá para interagir com os elefantes, mas em Chiang Mai é melhor, tá? Então, só se alguém não for para Chiang Mai, vier para Phuket, aí faz a interação com os elefantes aqui, tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, a questão dos elefantes, e alguma das praias bonitas que eu falei para vocês, olha a cor dessa água, né? Parece que o barco está flutuando. Bom, aqui a famosa ilha do filme do James Bond, né? Isso aqui a gente faz num passeio, né? Tanto saindo de Phuket quanto saindo de Krabi, a gente pode visitar, tirar foto dessa ilha, né? Koh Phi Phi, gente, a famosa ilha de Koh Phi Phi, talvez a ilha mais bonita da Tailândia, né? Daquele filme do Leonardo DiCaprio, A Praia. Na verdade, gente, isso é importante vocês saberem também. Existem duas Koh Phi Phis, tá? Uma é a Koh Phi Phi Don, que é onde a gente vai se hospedar, tá? Que é onde tem os hotéis, as pousadas e tudo mais, tá? Fica mais ou menos 1 hora de barco de Krabi ou de Phuket, tá? Uma informação importante também. Para quem se hospedar em Koh Phi Phi e for depois pegar um voo em Krabi ou Phuket, tem que voltar com muita antecedência. Por quê? Às vezes está chovendo, às vezes o mar está mexido, eles cancelam o barco. Tá? Então, tentar voltar com uma certa antecedência para não ter um risco de se cancelar o seu barco, de repente você pega o próximo e assim por diante. Tá? Esses barcos permitem levar uma mala de 10 a 15 quilos, como se fosse um voo interno. Tá? Existem 3 hotéis que são os melhores, né, que é esse Holiday Resort, o Zeavla e o Phi Phi Village. Eles têm o próprio barco deles que faz esse transfer, tá? Que é uma lancha rápida, que é essa que demora 1 hora de barco, tá? Qualquer outro hotel que você fique na ilha tem que pegar um ferry público, eita, nós, que é mais demorado, tá? Então demora mais ou menos umas 2h30, 3 horas para chegar. E a outra ilha, Koh Phi Phi Leh, que é a mais famosa, que é a ilha do filme, que é onde tem Maya Bay, a famosa Maya Bay, tá? Muito bonito, gente. Durante a pandemia, ela ficou fechada por muito tempo para os corais poderem se refazer, tá? Os turistas acabaram com os corais na ilha, tá? E hoje em dia, se eu não me engano, não pode nem entrar na água, tá? Você vem de barquinho, desce na areia e fica na areia, tá? Então, aqui é uma foto da época que podia entrar na água ainda, tá? Mas, se não me engano, hoje em dia não pode mais entrar na água, tá? É só para tirar foto mesmo e ver, porque é muito bonita, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, essa ilha é um parque nacional, tá? Ela fica do lado da outra Koh Phi Phi, que eu falei para vocês, mas, como é um parque nacional, tem essas restrições, tá? Então, na outra Koh Phi Phi tem hotel, tem balada, tem bar, praias lindas também, e nessa aqui é só essa praia mesmo, que é a praia do filme, tá? Krabi, gente, muita gente dá pouco valor para Krabi, mas Krabi é muito bonito, gente, recomendo muito a visita, tá? É como se fosse porque 25 anos atrás, muito menos barulho, menos gente, tá? Recomendo algumas praias, né? Então, uma praia mais tranquila, Klong Muan, tá? Que tem vários hotéis famosos aqui. Ao Nang, que é uma praia mais badalada, com mais bares, mais baladas. E a cereja do bolo, gente, Hailey Beach, tá? Essa praia é linda demais, gente. Nenhum carro consegue chegar lá, tá? Você só chega de barco, tá? Nesses barquinhos aqui, tá? Alguns hotéis dessa praia. Esse hotel Hayavadi, ele está em reforma, mas é um dos hotéis mais caros da Tailândia. A Anitta ficou lá, alguns famosos ficaram lá. Tá muito bonito, tá muito legal para lua de mel, mas ele está em reforma agora. E ele é o único desses hotéis, gente, dessa praia, que vem um maleteiro pegar a sua mala aqui no barquinho. Todos os outros hotéis, você desce do barquinho com a sua mala e vai levando a mala até o hotel, tá? Para vocês verem como é uma praia bem virgem, vamos dizer assim, né? Bom, alguns tours que a gente recomenda. Tem um tour que chama Four Islands, né? Que ele vai nas ilhas efetivamente virgens,
que vale muito a pena fazer. Ou, para quem não vai dormir em Pipi, tanto de Phuket quanto de Krabi, dá para fazer um tour para conhecer Pipi Island também, sem precisar dormir por lá. Então, esse é o Hotel Rayavadi que eu falei para vocês, que está em reforma agora, e essa é uma outra foto, né, da praia, que é muito, muito bonita, como eu falei para vocês. O Four Islands Tours, né, que eu falei para vocês, é um tour de meio-dia que inclui o almoço. Tá? A gente vai visitar uma caverna e várias ilhas virgens, ilhas onde não moram ninguém, que são muito bonitas também. Tá? Recomendo muito fazer esse tour, tanto saindo de Krabi quanto de Phuket. Koh Yanoi é uma ilha mais exclusiva, tá, gente? Tem um hotel Six Senses lá em cima, então para um passageiro mais... Gente, recomendo bastante, tá? Porque só tem esse hotel na ilha, tá? Então tem 2 praias, essa piscina de fundo infinito que fica no alto da ilha, olha a vista que a gente tem, tá? Tem spa, tem aula de culinária, cinema da praia, passeios para Krabi e Koh Phi Phi, e o transfer, né? Um barco de 30 minutos desde Krabi, você chega nessa ilha. Para finalizar, gente, as ilhas que tem do outro lado, do Golfo da Tailândia, né? Koh Samui, que é a segunda maior ilha depois de Phuket, tá? Muitos hotéis de luxo por lá. O brasileiro não vai tanto, mas é muito bonito também, tá? As praias lindíssimas, como vocês estão vendo aqui. Tem o Big Buddha, tem várias cachoeiras bonitas por lá também, tá? E são 45 minutos de voo de Krabi ou de Phuket, ou 1 hora de voo de Bangkok. E a última ilha que eu queria falar para vocês Koh Phangan, tá? Koh Phangan, a famosa ilha da festa da lua cheia, não sei se vocês já ouviram falar. Então, todo mês, durante a lua cheia, tem essa rave na praia, né? Então, muita droga, muita prostituição, mas para quem gosta de música eletrônica, vale muito a pena, tá? E tem excelentes hotéis também, que, claro, ficam em outras praias bem distantes da festa da lua cheia. Aqui não tem aeroporto, você precisa ir para Koh Samui e de lá pegar um barco, 45 minutos até Koh Phangan, tá? Para finalizar, de verdade, para quem gosta de mergulhar, Tailândia é um paraíso, tá? Esses 4 lugares, né? Koh Samui, Koh Lanta, Koh Tao e Krabi são os melhores lugares e dá para aprender num dia lá, tá? Num dia você já faz as aulas e já mergulha com o instrutor. Olha essa foto, gente. Olha o pessoal lá embaixo, olha a visibilidade que a gente tem da superfície até o pessoal que está lá embaixo, tá? Então, para quem gosta de mergulhar, é um paraíso. Gente, falei bastante, acredito que vocês devam ter algumas dúvidas aí, então eu fico à disposição. Deixa eu voltar aqui. Rodrigo, eu agradeço de novo. Qualquer treinamento que você dá com a gente é muito completo, assim. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, é só levantar a mão ali que a gente já libera, tá? Rodrigo, não sei se você vai conseguir me responder, mas para a entrada internacional na Tailândia, a gente tem quantas entradas? Tem Bangkok? Olha, Bangkok, Phuket e Chiang Mai são os principais aeroportos de entrada da Tailândia. Uhum. Internacional, no caso, né? Isso. Tá. Uhum. Pessoal, daí, lembrando também que esse treinamento está gravado, então a gente vai mandar para o nosso pessoal, e alguns dias assim o pessoal já edita, a gente já consegue subir no canal do YouTube oficial da FRT, mas também o link vai estar disponível com o comercial ou com um consultor que te atende. E também esse material que o Rodrigo apresentou aqui para a gente, já ele manda para a gente também disponibiliza nos grupos, tá? Deixa eu ver. Gente, só para lembrar que, a princípio, né, a gente solicitou esse treinamento apenas para uma filial que mostrou interesse e tudo mais, ali na região de Curitiba, mas todas as outras filiais também tiveram muito interesse, então a gente está com bastante agências aqui, só para avisar, né, que foi aberto para todas as outras filiais. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Acho que a Débora queria dar um recado, não sei se é válido para todo mundo. Espera que a Suelane que pediu para falar. Pode falar.
Oi, bom dia, meninas. Bom dia, Rodrigo. Bom Parabéns, eu dia. amei aí a aula que a gente teve agora, né? E eu queria saber sobre a documentação. Quais são as documentações necessárias para o passageiro ir para a Tailândia? Então, hoje é só a vacina mesmo, tá? Visto não é necessário, então é só a vacina de febre amarela, né? Então precisa ter o certificado internacional e tomar a vacina com pelo menos 12 dias de antecedência da viagem, tá? Fora isso, e o seguro viagem, né? Que a gente sempre recomenda, tá? Mas visto não é necessário. Tá, e o passaporte, né? Aquela bem... Exato. Exatamente. Ah, perfeito. Era só isso mesmo. Obrigada. De nada. Pessoal, alguém mais com alguma dúvida? Só levantar a mão. De Londrina estava com a mão levantada. Pode. A Anne, né? Liberou a Anne? Ah. Oi, Ana Cláudia, se quiser. Oi, não, eu tinha levantado bem no começo, antes de começar o treinamento errado. Eu não consegui tirar, mas tudo de Sem bom. problema, sem problema. Bom, pessoal, acho que o pessoal não está com dúvida, assim, mas assim, realmente o treinamento foi muito bom, que o Rodrigo ele deixa muito explicadinho tudo, e novamente a gente vai disponibilizar esse material depois, tanto para consulta, né, pelo vídeo mesmo ou pelo material. Deixa eu ver aqui, tem outra mão aqui. Oi, Ana Cláudia, pode falar. Oi, tá me ouvindo? Uhum. Sim. Eu fiquei com uma dúvida referente. O Rodrigo disse que tem a data do festival, que é em novembro, né? E que tem uma outra data que pode ir fazer as atividades e que não é o festival. Quando que seria? No Réveillon, Ana, desde o ano passado, eles começaram a fazer o festival também durante o Réveillon, tá? Tá, Jô? É uma coisa meio fake, né? Porque o festival mesmo, sério, budista, é em novembro, né? Mas para aproveitar, quem quiser soltar o balão e não sei o quê, então eles fizeram também no Réveillon, tá? Então esse ano provavelmente vai ter novamente. Tá, joia. Obrigada, viu? Nada. Oi, Fernanda, pode falar. Ela está no mudo, né? Se não tiver microfone, pode colocar no chat daí, tá bom? Uhum. E aí a gente lê a mensagem. Bom, Josiane, se quiser falar. Oi, eu posso falar? Eu ia chamar. Pode falar, Suelane. Rodrigo, a gente teve um caso, né? Quer dizer, a gente teve um caso aí de uma TikTok que foi para Tailândia e tal, e fez aquele passeio lá com os macacos. O que você não recomenda fazer naquele passeio onde tem aqueles macacos livres, que podem morder e tal, né? E contrair raiva. A gente ficou até Foi na Tailândia mesmo? Oi? Foi na Tailândia mesmo? Foi na Tailândia. Tanto é que depois teve que ir para o Japão para poder ver se ela conseguia tomar a medicação dela lá, entendeu? Entendi. Olha, na Tailândia eu não sei te dizer, sendo bem sincero, onde que tem os macacos, tá? Porque eu sei que na China tem alguma coisa dos macacos, na Indonésia, né? Mas na Tailândia não sei te dizer onde que seria esse local, sendo bem sincero. Então não tem. Não sei, pode ser até que tenha, mas eu não sei te dizer onde. Não, me fala aí para mim não ir lá. Eu fiquei até com medo. Porque são animais assim silvestres, né? Que estão ali.
Aí fica perigoso. Exato. Mas tá bom, exato. tá Não- anotado. não sei o que Obrigada. dizer, de verdade. Ô, Rodrigo, quando eu fui, tinha macaco, quando você fazia o passeio para Maya Bay, tinha uma Ilha dos Macacos, alguma coisa assim, Monkey Beach, alguma coisa assim, e daí tinha lá. Eu não sei aonde foi que essa moça contraiu, mas quando eu fui, foi o único lugar que eu encontrei macacos. Entendi, pode ser então, porque eu de verdade não sei dizer. Tinha tipo uma parada, sabe? Você Tá. ia para Maya Bay e na volta passava nessa ilha aí, que era uma ilhazinha bem pequenininha, cheia de macaco, Aham. e depois voltava, via o pôr do sol e voltava para Copacabana. Entendi. Pode ser então, porque eu não sei dizer mesmo. Oi, meu Oi, microfone Fernanda. deu certo? Agora sim. Eu fiquei com dúvida nas saídas dos tours regulares do Festival das Lanternas. E nenhum deles inclui ingresso, então? Não, porque o que acontece, Fernanda? Esses tours regulares, eles não são feitos pro Festival das Lanternas. Na verdade, assim, a gente lança uma programação de tour regular para o ano inteiro, tá? Que é saída semanal. Então, por coincidência, esses 4 tours regulares passam por Chiang Mai durante o festival, tá? Então, assim, a gente não coloca o ingresso incluso porque é para o passageiro decidir se ele quer ir ou não, né? Mas se um passageiro quiser ir, aí ele pode comprar com a gente esse ingresso, tá? Então, ele faz a reserva no tour regular e pede o ingresso para a gente, tá? Eu acho que não tem mais disponibilidade, tá? Sendo bem sincero. Mas a gente consegue tentar ainda, porque são 2 ou 3 lugares que fazem a celebração fechada, né? O Festival das Lanternas. Entendi. Tá bem, obrigada. Nada. Daniele? Oi, Rodrigo. Uma dúvida é a seguinte: qual que seria o melhor dia para o festival? Porque eu ouvi dizer que tem, no caso são 2 dias, né? E tem um dia que é o melhor. E nesse caso, a gente consegue vender só o ingresso ou não? Tem que ser o tour completo? A gente consegue vender só o ingresso, tá? Sem problemas. Olha, quanto ao melhor dia, eu sempre vendi os 2 como iguais, assim, sabe? Nunca ouvi dizer também que tinha um dia melhor que o outro, sendo bem sincero. Pode ser até que tenha, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, tá? Então, a gente tem quem vai no primeiro, quem vai no segundo, e nunca, pelo menos das pessoas que eu conheço que já foram, nunca ouvi falar assim, um dia é melhor que o outro, assim, tá? Então, Entendi. não sei te dizer de verdade, nunca me falaram sobre isso. Acho que são as mesmas inclusões, sabe? É a mesma coisa. Antecedência para conseguir esses ingressos, porque, como você acabou de falar, né, já não deve ter mais disponibilidade. Quanto tempo, mais ou menos, a gente deve começar a procurar o Festival das Lanternas para a gente poder ter a certeza de conseguir os lugares? Então, o que a gente tem falado hoje em dia, Daniele, é o seguinte: acabou, principalmente para grupo, tá? Quero fazer um grupo Festival das Lanternas. Acabou o festival, já pede a cotação, tá? Porque o problema não são só os ingressos, a gente tem muito problema com guia, por exemplo, né? Guias falando espanhol tem um número X, né? A hora que começa a acabar, já era. Hotéis também, tem uma hora que os hotéis começam a ficar lotados, né? Então, são essas 3 questões: guia, ingresso e hotel, tá? Então, principalmente para grupos, assim que acabar, a gente já recomenda já sair cotando pelo menos, né? Para individuais, eu acho que até janeiro, fevereiro, no máximo, assim, para não ter risco. Joia, Rodrigo, obrigada. Nada. Josiane, pode falar. Oi, bom dia, Rodrigo, tudo bem? Tudo, e você? Eu fui agora a um grupo que eu fiz para a Tailândia, né? Até quem fez o serviço foi a Ásia, foi excelente, não tenho nada que bom. reclamar, só falar coisas boas. Que bom. Parte do elefante foi a melhor parte da viagem. Você foi Assim, junto? Sim, eu levo quase todos os meus legal. grupos. Eu fui junto, e de lá a gente Legal. fez Malásia e Singapura. Que legal. Querido, é assim, na verdade, eu queria um contato teu, porque eu estou tentando com todas as operadoras fazer um pacote Vietnã, tá? Que seria agora para novembro.
E eu não estou conseguindo falar com ninguém que faça esse pacote da Ásia. Daí, se tu conseguir me passar ou alguém entrar em contato, porque assim, ó, nem a FRT, nenhuma operadora está conseguindo fazer. Tipo, eu não quero Tailândia, que eu já fiz, eu quero Ásia, eu quero Vietnã. E eu sei que vocês têm esse circuito, entendeu? E aí tá difícil de eu conseguir, por isso que eu estou chamando aqui, de repente alguém da FRT entra em contato comigo, porque eu já estou com 12 passageiros para fazer esse pacote. Legal. Acho que o ideal é fazer através da FRT mesmo, né? Eu tenho vários roteiros como sugestão, mas a gente pode fazer um roteiro sob medida para você também. Tá, né? que eu gostaria de um roteiro com praias, assim, sabe? E esse que fica, tá difícil de eu conseguir. Então, verdade, não sei se vocês têm esse... as praias, tem algumas praias do Vietnã que são muito bonitas, você tem toda a razão, né? Mas ninguém conhece, né? Até no treinamento que eu dou de Vietnã, eu falo um pouco das praias, né? Mas é engraçado, é bom saber que você está com esse interesse, porque ninguém perde as praias. E o Vietnã está na moda também, né? Muita gente indo para o Vietnã. Tive um grupo agora que o pessoal amou, assim. Mas fala, não sei, Flávia, como é que a gente faz isso, mas... Gisele, eu queria agilizar isso. Fala assim, fala com o seu consultor, o seu comercial, que daí ele tem um contato direto com o Rodrigo. Ele já consegue... Rodrigo. Isso, que daí a gente consegue intermediar essa comunicação. Daí aí fica o mais Rodrigo, fácil. tu já sabe que eu quero alguma coisa com praia, então tu já dá uma ajuda para ela para fazer uma coisa com praia, então, por favor. Você me fala mais ou menos quantos dias, né, você tem e tudo mais, e aí a gente, e é bom saber o negócio das praias também, e aí a gente já manda uma sugestão incluindo. Tá, eu vou fazer o norte e o sul, só não vou fazer a região central, que central lá chove muito no mês de novembro, né? E teria que ser abril para poder fazer tudo, e daí eu vou botar praias ali debaixo de Ho Chi Minh, ali, as ilhas, ali, as praias. Isso, legal. Perfeito. Tá? Então tá. Obrigada, tá? Eu só queria fazer esse e-mail porque tá difícil eu conseguir esse roteiro aí. Valeu. Bom dia. Vamos fazer sair esse grupo aí. Vamos fazer, por favor. Valeu. Débora, você tinha levantado a mão antes? Eu levantei, mas era para ver se eu conseguia entrar no chat, para ver se alguém tinha alguma dúvida. Eu tô com a câmera sem funcionar, tá, gente? Desculpa. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Bom, foi, né? Mas, de qualquer forma, de novo, vai estar gravado, então o pessoal vai poder revisitar esse treinamento depois. Rodrigo, eu queria agradecer muito o seu tempo também para ficar com a gente aqui no treinamento, tá? Inicialmente era para ser um treinamento menor, mas a gente acabou expandindo e entrou bastante gente. Que bom, foi muito bom mesmo. Acho que tinha umas 70 e poucas pessoas, né? Bateu quase 90 aqui uma hora. Que legal, fico feliz. E fico à disposição, Flávia, para outros, tá? A gente aqui na Guider, a gente tem mais ou menos uns 15 treinamentos, tá? De diferentes destinos. Então, a hora que vocês quiserem marcar outros aí, a gente está à disposição. Inicialmente isso aí foi como a Jéssica comentou, foi uma solicitação de uma base nossa, mas a gente está dando uma olhada, a gente está pesquisando com o pessoal quais os locais que eles têm interesse, a gente já entra em contato de novo daí. Perfeito, estou à disposição. Obrigada de novo, Rodrigo, e obrigado pessoal que ficou nessa manhã aqui com a gente, tá? Então, um bom dia e uma ótima semana, então. Obrigada, viu, meninas? E obrigada, Rodrigo, pelo treinamento. Que isso, Débora, eu que agradeço. Obrigado, gente. Bom dia, boa semana para vocês. Bom dia. Pessoal. Boa semana, gente.